Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Todo mundo bem? Estudando muito? Coisa boa. Vamos embora, galera. Hoje a gente vai para mais uma aulazinha, nossa última, tá certo? De termoquímica, beleza? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver mais algumas formas de calcular o ΔH de uma reação, tá bom? A gente viu na aula passada uma forma de calcular o ΔH, tá? Que foi usando a lei de Hess, tá certo? Aquela combinação de equações, né? Onde você tem uma equação final, tem duas, três, quatro, tantas etapas quanto a questão 10, você combina aquelas equações, inverte, multiplica, no final você soma tudo para achar que você quer e descobrindo assim um ΔH. Hoje a gente vai ver mais duas formas, tá, galera? Que são usando as entalpias de formação e usando as entalpias de ligação. Antes de mais nada, galera, eu quero que você preste atenção no seguinte. Cada forma de calcular o ΔH tem um métodozinho diferente, beleza? Então, a lei de Hess você faz de um jeito, usando entalpias de formação você faz de outro e de ligação você faz de outro jeito. Presta muita atenção para quais são os dados que a questão está fornecendo, para você saber qual é o método que você vai utilizar. Então, para cada dado específico, você vai usar um método diferente. O problema que acontece muitas vezes é que os alunos confundem o método, trocam, invertem. É tipo assim, você tem lá um quadrado e uma circunferência, certo? Você tem a fórmula para calcular a área do quadrado e a fórmula para calcular a área da circunferência. Você pode usar a fórmula do quadrado na circunferência e a fórmula da circunferência no quadrado? De jeito nenhum, senão vai dar errado. Aqui é a mesma coisa. Você não pode usar um método com a informação de outro. Se você confundir isso, provavelmente vai dar errado. Tá? Então preste muita atenção. Para cada tipo de informação que a questão fornece, você vai usar um método diferente. A lei de Hess é muito fácil de entender, é só você perceber que a questão está dando várias etapas, várias reações para você combinar. Na de formação e na de ligação, às vezes a diferença é um pouquinho pequena, um pouquinho sutil, digamos assim, e às vezes o aluno pode confundir, então presta muito atenção, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui, falando das entalpias de formação, tá, galera? Então, quando você pega uma questão lá, e na questão ele lhe fornece os seguintes dados. Considere as entalpias de formação, tá certo? Ele vai dar lá uma tabela, tá certo? Vai dar uma lista, alguma coisa que dá as entalpias de formação. Quando você tem as entalpias de formação, a gente vai usar a definição padrão mesmo de ΔH. Delta, né, final menos inicial, né, variação, final menos inicial. Logo, em química, o final sempre são os produtos e o inicial sempre são os reagentes. Então, quando eu faço ΔH, variação de entalpia, eu vou somar todas as entalpias dos produtos e vou subtrair da soma de todas as entalpias dos reagentes. É o famoso produto menos reagente, tá certo? Então, isso aí só serve para as entalpias de quê, galera? De formação. Então, você vai fazer produto menos o reagente, tá certo? Vamos pegar alguns exemplos, vê só. Bem rápido, como é que eu calculo o ΔH dessa reação sabendo as entalpias de formação das substâncias? Galera, essas informações aí de entalpia de formação, você não precisa decorar nenhuma. Só tem um único tipo de substância que você precisa saber, que são as substâncias simples, na forma mais estável, a forma alotrópica mais estável. Por exemplo, o O2, o N2, o H2. Toda substância simples tem entalpia de formação quanto? Zero. Tá, galera? Essa é a única que você precisaria saber decorada, mas sempre que não for dado, essa daí vai ser zero, tá? Então não tem muito estresse não. Então, dê as entalpias de formação. O que é que eu faço, galera? Produto menos reagente. Bora lá. Produto menos reagente. O que é que eu tenho de produto? De produto, galera, eu tenho 2 mols de CO2 e 3 mols de H2O. Então, quando eu for escrever a minha equação, eu vou escrever ΔH é igual a 2 vezes o ΔH de formação do CO2 mais 3 vezes o ΔH de formação da água. Entalpia dos produtos. Vamos subtrair dos reagentes agora, ó. O que é que eu tenho no reagente? Eu tenho uma C2H5OH e 3O2. Então eu vou escrever 1 vezes ΔH de formação do C2H5OH mais 3 vezes do O2. Galera, dica, sempre escreva essa linha no começo, tá, galera? Agora que você está aprendendo, sempre escreva essa linhazinha, tá bom?
Essa aí é a linha que vai determinar se você acertou ou não. Se você escreveu essa linha corretamente, a química para aí, tá certo? O resto é só fazer substituição e fazer conta, tá certo? Então, essa daí é a parte mais importante, certo, da questão. Não tente pular etapas, não. Escreva essa linha aí. Eu sei que vai demorar um pouquinho, é meio chato, mas você vai ter a certeza que vai acertar. Depois que você escreve, galera, é só substituir. Esses valores aí que eu substituí, tá vendo? Menos 393,5, menos 585,8, menos 277,6 e zero são os valores que foram dados lá na questão. Coloquei os valores, agora é só fazer continha. Tá, galera? Eu sei que essas contas aí são chatas, tá certo? Tem uma vírgulazinha, mais, menos, mas a gente precisa exercitar, tá? Então, uma dica, tente ao máximo não usar calculadora, tá certo? Tente fazer isso na mão, porque lá na hora da prova isso vai fazer uma diferença muito grande, beleza? Então é só você montar aquela linha ali, tá? Substituir os valores e depois fazer conta. Não tem o que fazer, galera, é só isso. Desde que você tenha as entalpias de quê? De formação, certo? Entalpia de formação. Outro exemplo, vê. Tem aqui outra reação, N2H4 mais 2 de H2O2 dando N2 mais 4 de H2O. Se eu quiser calcular o ΔH dessa reação, sabendo os calores ou as entalpias de formação. Eita, se eu tenho entalpia de formação, o que é que eu vou utilizar, galera? Produto menos reagente. Produto menos reagente. Então, bora embora. O que é que eu tenho nos produtos? Eu tenho uma molécula de N2, 4 de H2O. Então, eu vou escrever aqui, ó, uma vez a de N2, o ΔH de formação, mais 4 vezes o de H2O. Perceba lá que na questão ele não deu a entalpia do N2, mas não precisa, não é substância simples, quanto é que é? Zero, tá certo? Botei a entalpia dos produtos, vou para os reagentes agora, ó. Eu tenho uma vez a do N2H4, mais duas vezes o do H2O2. Galera, escrevi essa linha aí bem bonitinha, produto menos reagente, acabou. O que é que eu faço agora? É só eu substituir valores, tá? Coloquei aqui, ó, no lugar do N, da ΔH de formação do N2, botei 0. No lugar do H2O, botei menos 57,8. Do N2H4, mais 12. E do H2O2, menos 46. Tudo isso foi dado lá na questão, com exceção do N2, que é 0, certo? Porque é substância simples. Terminei aqui, deu um total de menos 151,2 quilocalorias por mol, tá, galera? Então, nesse ponto aí de entalpia de formação, é só você colocar produto menos reagente, fazer as substituições corretas, prestar muita atenção e fazer as contas certinhas também. Não tem o que fazer, é só isso mesmo. Bom, vamos ao exercício de fixação. Tem dois exercícios de fixação na ficha da gente que envolvem essas entalpias de formação. Vê lá. Como é que poderia aparecer na questão? Determine o valor o calor de combustão para o metanol quando ele é queimado, sabendo que ele libera dióxido de carbono e vapor de água, conforme a reação descrita abaixo. Então tem aí uma reaçãozinha, já tem os coeficientes, já está balanceada. Quero descobrir o ΔH. Eita, a questão me deu várias etapas? Deu não, então não vou usar a lei de Hett. O que é que a questão me deu? Me deu as entalpias de formação. Se você olhar aqui, ó, ΔHzinho de formação, tá vendo? Fzinho. Se ele deu ΔH de formação, galera, o que é que eu faço? Produto menos reagente. Vamos embora. Tá aqui minha equação. Faço aqui, ó, produto menos reagente. O que é que eu tenho no produto? Eu tenho um CO2 e 2 H2O. Escrevi aí. Menos, o que é que eu tenho no reagente, galera? Um C3OH, perdão, mais 3 meios, né, de O2. Pronto, escrevi minha equaçãozinha aí, bonitinha. O que é que eu faço agora? Pego os dados da tabela, substituo. Lembrando que é sempre produto menos reagente, tá, galera? Então tá aqui, ó. Botei aqui a tabelinha para a gente se guiar, ó. Vou fazer a substituição direta. No lugar de CO2, eu boto menos 393,5. No lugar do H2O, menos 241,8. Fechei os produtos. Vou subtrair agora dois reagentes. O do CH3OH menos 239. Perceba que não tem do oxigênio, né, galera? Mas o oxigênio é substância simples. Se é substância simples, quanto é? Zero. Substituir valores.
Fiz aqui minha continha, achei o meu resultado. Galera, só substituição direta, tá certo? Mas qual a parte mais importante? É você escrever aquela primeira linha ali bem corretinha, produto menos reagente com os coeficientes todos certinhos. Se você fizer isso, substituir direitinho, fazer as continhas certas, não tem como dar errado. E outra questão para a gente fechar aqui agora. Bem simples também, usando a mesma ideia, vê. O trifluormetano, que é o CHF3, é produzido pela fluoração do gás metano, de acordo com a equação abaixo. Então tá aí a equaçãozinha. Quero saber qual é a entalpia padrão da reação aí de fluoração. Eu quero descobrir o ΔH dessa reação. Aí eu tenho que prestar atenção no seguinte: qual foram os dados que foram fornecidos? Foi dado várias etapas? Não, então não vou usar a lei de Hess. Foi dado as entalpias de formação, galera. Eita, se ele me deu entalpia de formação, o que é que eu vou fazer? Produto menos reagente. Acabou-se. O que é que eu tenho aí de produto? Eu tenho um CH3F e um HF. Então, são o meu ΔH deles. Menos, o que é que eu tenho ali no reagente? Um CH4 mais um de F2. Beleza? E aí, ó, produto menos o meu reagente. Certo? Produto menos reagente. Show de bola. Vamos embora. E agora, galera, tenho aqui minha expressãozinha, tenho lá minha linha lá química, né? A única parte química que tem aí na questão é essa. Acabou a química por aí. E aí eu tenho os valores, ó. Perceba também, mais uma vez, que está faltando um deles, né? Que é do F2. Por que está faltando do F2, galera? Porque do F2 é uma substância simples, então vai ser quanto? Zero. E aí a gente vai só substituir, ó. No lugar do CH3F, menos 1437. Mas no lugar do HF, do ΔH, eu vou botar menos 271. Vou subtrair de que, galera? Vou subtrair de menos 75, que é o do CH4, e no lugar do F2 eu boto 0. Quando eu fizer essas continhas aí, galera, menos 1708 mais 75, vai dar um total de menos 1633 kJ por mol. Né, galera? Então, mais uma vez, entalpias de formação, como é que eu faço? Produto menos o reagente. Não tenho o que fazer, é só isso mesmo, tá, galera? Como é que eu sei que eu tenho que fazer produto menos reagente? É só você olhar para os dados da questão. Se forem fornecidos as entalpias de quê? De formação, aí você faz produto menos reagente, tá certo? Beleza? E aí, galera, agora a gente vai para uma outra, tá certo? Forma de calcular, tá bom? Usando o quê? Usando as entalpias de ligação. Cuidado agora, tá, galera? Entalpias de ligação. O que é que acontece, galera, nas entalpias de ligação? A gente tem que prestar a seguinte atenção. Toda reação química, ela se dá da seguinte forma. Reagente virando produto, beleza? Reagente vira produto. Numa reação química, os átomos dos reagentes, eles se reorganizam para formar novas substâncias que são os produtos. Nessa reorganização, as ligações entre os átomos são quebradas para serem formadas novas ligações nos produtos. Então, toda reação química se dá da seguinte forma. Eu tenho ligações quebradas e depois eu tenho algumas ligações formadas, certo? Qual é o detalhe? Para quebrar uma ligação para ser rompida, é sempre um processo endotérmico que absorve energia. Você quebrar alguma coisa, você tem que fornecer energia para aquela estrutura. Se você quer quebrar a ligação tem que absorver energia, tá certo? E uma etapa de formação de novas ligações. Se para quebrar a ligação é um processo endotérmico, para formar é um processo que é o quê? Exotérmico. Então, toda a reação química, galera, vê que interessante, ela tem duas etapas. Uma etapa que é endotérmica e tem uma etapa que é exotérmica. A etapa endo é a etapa de quebra de ligações, quando as ligações são rompidas. E a etapa exo é quando as novas ligações vão ser o quê? Formadas. E aí, o que é que eu vou fazer para descobrir o ΔH? Eu vou fazer um balanço entre a quantidade de energia que foi absorvida para quebrar a ligação e a quantidade de energia que foi liberada para formar novas ligações.
Então, através desse balanço de energia, eu descubro se a reação é endo, no global, né, ou se é exo. Se a etapa endo for maior que a etapa exo, ou seja, se a reação precisar absorver mais energia do que liberar, quer dizer que ao todo a reação absorve. Agora, se a reação liberar mais energia do que ela precisa absorver para quebrar as ligações, quer dizer que no global a reação é exotérmica. Então, através desse balanço de ligações quebradas e formadas, é que eu vou descobrir o meu ΔH. Beleza? Pegaram a ideia? Show de bola. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente organiza isso em uma conta? Vamos lá, eu vou mostrar para você como é que faz, tá, galera? Esqueça agora produto menos reagente. Esqueça, apague. Produto menos reagente só serve para entalpia de formação. Beleza? Agora a gente está falando de ligação. Ligação você vai analisar as ligações quebradas e as ligações formadas. Como? Desse jeito, vê. Imagina que eu quero calcular o ΔH dessa reação. Primeiro de tudo, galera, para fazer esse cálculo, eu preciso saber quais são as ligações que existem entre os átomos. Então a gente tem que ter uma noção legal de estrutura molecular, né, como são as moléculas. Então eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Eu tenho N tripla N, H simples H e o NH3 eu tenho 3 ligações NH. Se você olhar direitinho, galera, primeiro de tudo, as ligações quebradas vão estar sempre do lado dos reagentes. E as ligações formadas vão estar sempre do lado dos produtos. Então, o primeiro passo é você exatamente identificar quais foram as ligações quebradas e quais foram as ligações formadas. Como é que você identifica a ligação quebrada e formada? As ligações quebradas são aquelas que estão nos reagentes e não aparecem nos produtos, ou seja, elas sumiram. Estão no reagente e não aparecem no produto. E as ligações formadas são as que estão no produto, mas que não apareceram nos reagentes, ou seja, que elas surgiram na minha questão. E aí, se você olhar direitinho, ó, tenho aqui as informações das energias, tá, galera? E aí, se você olhar direitinho, essa ligação aqui, N tripla N e H simples H, elas não aparecem do lado dos produtos. Não aparecem, tá? Se elas não aparecem, quer dizer que elas foram quebradas, beleza? Então, eu tenho aqui as ligações quebradas. E se você olhar do lado dos produtos, todas essas ligações aí, NH, 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 elas não estavam nos reagentes. Ou seja, elas surgiram, elas foram o quê? Formadas. Então, eu identifiquei quais foram as ligações quebradas e quais foram as ligações o quê? Formadas. Consegui identificar? Show de bola, galera. O que é que a gente faz agora? Faz aqui o seguinte, ó, escreve a soma de todas essas entalpias. Soma tudinho. Como assim? Não teve uma ligação NN, você bota ΔH da ligação NN. Não teve 3 ligações NH, desculpa, HH, aí você escreve 3 ΔH, HH. Mas soma tudo, tá, galera? Soma, agora soma tudo. Quantas ligações NHs foram formadas? Ó, cada molécula de NH3 tem 3. Mas como foram 2 moléculas, vai dar 2 vezes 3, um total de 6, certo? ΔH de ligações NH. Então, fez essa soma tudinho, galera. Agora, o que é que acontece? Todas essas ligações aqui, que estão do lado esquerdo, né, NN e HH, foram ligações quebradas. Então, o ΔH delas é um ΔH positivo. Por quê? Lembra que ligação quebrada é um processo o quê, galera? Endotérmico. Aí você vai pegar os dados lá da questão e colocar aí dentro com o sinal correto. Qual é o sinal para a ligação quebrada? Positivo. E no caso das ligações NH, todas elas foram ligações formadas. Ligações formadas são processos exotérmicos, então são processos que liberam energia. Então, para formar essas ligações NH, a energia foi liberada. Então, ela tem que ter um sinal negativo. Aí você vai lá nos dados da questão, pega o valor da entalpia e coloca aí com o sinal correto, que é o sinal negativo. E aí você vai substituir, ó. Perceba que ali do NN deu mais 225,8. Do HH eu coloquei mais 104,2 e do lado do NH eu botei menos 93,4. Fiz aqui a minha continha. Ó quanto tem o ΔH.
menos 22 calorias. Beleza, galera? Então, nessa etapa aí nessa forma de calcular entalpias de ligação, ela é mais trabalhosazinha um pouquinho. Por quê? Porque não é só uma aplicação direta de uma fórmula, de um conceito. Você tem que analisar, tá certo? Ligações quebradas e ligações formadas. E muitas vezes, se você fizer uma análise correta, você vai ganhar muito tempo na resolução das questões, tá certo? Então, olhe para ligações quebradas e olhe para as ligações formadas. Ligações quebradas, sinal positivo de ΔH. Ligações formadas, sinal negativo de ΔH. Substitui nessa expressãozinha aí com os devidos sinais, eu achei o valor do ΔH. Certo, galera? Vamos exercitar? Bora sim, bora. Vamos aqui comigo, ó. Questãozinha. Questão praticamente igual ao exemplo, mas uma questão agora. Vamos lá. A amônia é produzida a partir de nitrogênio e hidrogênio usando-se o processo Arber. A equação que representa a reação química é essa daí. Pá. Usando as energias de ligação, aí tu faz, opa, ele não me deu etapas, não me deu entalpia de formação, ele me deu o quê? Entalpia de ligação. Se é entalpia de ligação, não tem produto menos reagente. Não tem combinar equações. Eu tenho que analisar as ligações quebradas e as ligações formadas, certo? Marque a alternativa, né? Eu não coloquei as alternativas, que indica a variação de entalpia do processo. E aí a questão lhe deu as entalpias de ligação. Vamos embora, galera. O que é que a gente precisa? A gente sempre vai precisar da fórmula estruturalzinha das minhas moléculas, tá certo? Então é bom saber. Obviamente, tá, galera? Que moléculas simples podem ser exigidas para vocês. Ou moléculas orgânicas também, né? Que são mais fáceis de construir. Qualquer molécula muito estranha, muito esquisita, que a gente não faça a menor ideia, vai ser dado lá a forma estrutural. Tá certo? E aí, o que é que eu faço agora, galera? Eu analiso, ó. Mesmo esquema, as ligações do lado do reagente, elas são quebradas. Nesse caso aí, todas as ligações dos reagentes foram quebradas. Por quê? Porque elas não aparecem do lado dos produtos. Tá certo? Da mesma forma, todas as ligações dos produtos, elas foram o quê? Formadas. Por quê? Porque essas ligações todas não aparecem nos reagentes. Certo? Então, identifiquei o que é que foi formado e o que é que foi quebrado. O que é que eu faço agora, galera? Eu somo tudo. Somo, certo? Somo, escrevo a soma de todas. Depois, você vai colocar o sinal. Tá bom? Então, bora lá. ΔH da reação. Vai, eu tenho uma ligação N-tripla-N e 3 ligações HH. Mais, tenho ali 6, né? 2 vezes 3 ligações NH. Escrevi. Lembrando que desse lado esquerdo aqui, ó, NN e HH são as ligações quebradas. Então o ΔH delas tem sinal o quê? Positivo. E do outro lado eu tenho as ligações o quê? Formadas, ou seja, tem um ΔH negativo. Por quê? Ligação quebrada, processo endo, ligação formada, processo exo, tá certo? E o que é que eu faço agora? Pego os valores que foram fornecidos e substituo com os devidos sinais corretos, tá certo? Então, onde é endo, você bota positivo, onde é exo, você bota negativo. Então, bora lá. No lugar do N tripla N, eu botei mais 941. No lugar do HH, eu botei mais 436. Somei, do outro lado agora, no lugar do NH, eu coloquei menos 391. Ou seja, eu, né, no caso, você vai ter que colocar o sinal correto. Beleza? Quebrou positivo, formou negativo. Show de bola? Então, quando eu faço aqui o ΔH, substituo, faço minha continha, o resultado deu quanto, galera? Menos 97 kJ. Tá certo? Então, mais uma vez, entalpia de ligação, eu analiso ligação quebrada e ligação formada. Ligação quebrada, sinal positivo. Ligação formada, sinal negativo. Somo tudinho, boto sinal depois e resolvo a minha questão. Beleza, galera? Vamos embora aqui para a nossa quarta. Essa quarta tem só um detalhezinho que eu queria mostrar para vocês. B. A reação de hidrogenação do etileno ocorre com aquecimento na presença de níquel em pó como catalisador. A equação termoquímica que representa o processo é essa daí. Perceba que ele deu aí nos dados as entalpias de ligação. Eita, se ele deu entalpia de ligação, eu tenho que analisar a ligação quebrada e ligação formada, certo? A partir dessas informações, pode-se deduzir que a energia de ligação da dupla que ocorre entre carbonos é quanto. Nesse caso aí, ele não perguntou o ΔH, galera. Ele forneceu
e perguntou qual é a energia da ligação dupla entre carbonos. Você vai perceber que é a única informação que está faltando na questão. Mas você vai fazer do mesmo jeitinho. Como? Bora lá. Vou escrever aqui minha equação, ó, a minha fórmula estrutural. Beleza? Então, galera, se a gente olhar direitinho, nesse método, pessoal, você só precisa olhar para as que foram quebradas e as que foram formadas. Nem sempre todas as ligações dos reagentes são quebradas, não. E nem dos produtos são formadas. Às vezes, algumas ligações elas se mantêm na reação, então não precisa olhar para elas. Por exemplo, se olhar direitinho, só essa ligação dupla carbono-carbono e essa simples hidrogênio-hidrogênio que quebraram. Essas ligações aqui, ó, CH, CH, CH e CH, perceba que elas estão exatamente do mesmo jeito aqui do outro lado, ó. Se elas aparecem no reagente e aparecem nos produtos do mesmo jeitinho, é porque elas nem foram quebradas nem foram formadas. Então eu não vou olhar para elas. Se eu quiser, eu posso olhar, só que eu vou fazer mais conta, mas não preciso, tá, galera? Só olho para quem quebrou e quem formou. As únicas ligações que estão no reagente que não estão no produto são essas duas daí. A mesma coisa eu olho para os produtos, ó. Se eu olhar as ligações que estão nos produtos que não estão no reagente, são exatamente essas três aí que surgiram. Então foram as ligações o quê? Formadas. Então o que é que eu tenho de ligação quebrada? Vamos lá. Eu tenho uma ligação C dupla C e uma ligação HH, ligações quebradas. O que é que eu tenho de formada? Eu tenho duas ligações CH, né, porque as duas do canto são iguais, e uma ligação CC, tá certo? Então, substituir aí, só vi as ligações quebradas e formadas. O que é que eu faço agora, galera? Lembrando que ligações quebradas têm um sinal positivo, ligações formadas têm um sinal que negativo, né? Quebrada endo, formada exo, tá certo? E aí eu vou substituir, tá, galera? Lembrando que agora o que está faltando não é o ΔH, que o ΔH foi dado. É aquela entalpia aqui de ligação carbono-carbono. Ela que está faltando, tá certo? Então, ela que vai ser a minha incógnita. Eu vou substituir todas as outras e ela vai ser incógnita, certo? ΔH menos 137 foi dado. Esse ΔH de ligação carbono-carbono eu não sei, eu vou chamar ele de X, certo? E o do HH, como foi quebrado, é mais 436. Somei com o quê? ΔH do CH é menos 413, porque foi formada, e do C, simples C, é menos 346, que também foi formada. Então, substituir aqui os valores, ó. O X mais 436 menos 1172. Quando eu isolar o X, galera, a resposta dá 599 kJ. Tá bom, pessoal? O que é que eu digo aqui para você no final da nossa aula, para você não esquecer? Cuidado. Cuidado para não confundir, tá, galera? Produto menos reagente, eu uso em entalpias de formação só. Se não tiver entalpia de formação, o que é que você faz? Pega lá, ligação quebrada, ligação formada, ligação quebrada, tá certo? Sinal positivo, ligação formada, sinal negativo. Substitui, faz a conta. Cuidado para não confundir, tá certo? Tem gente que gosta de dizer que na entalpia de ligação, em vez de ser produto menos reagente, é reagente menos produto. Eu não gosto de falar assim. Por isso que eu nem comentei ao longo da aula. Por quê? Porque isso pode confundir você. Como é que você tem que pensar? Produto menos reagente, que é o comum, que é o normal, né, o delta, entalpia de formação. Ligação quebrada e ligação formada, obviamente, ligação quebrada com sinal positivo e ligação formada com sinal negativo é entalpia de ligação. Por favor, não confunda. Beleza, galera? Então tá aí mais uma aula para vocês, tá certo? Com isso a gente encerra a parte de termoquímica, a parte bem importante aí pro Enem. Sendo sincero com vocês, geralmente ao longo dos anos vem caindo mais aquela parte inicial de estequiometria com termoquímica e a parte de lei de Hess. Só que essas duas partes aí de entalpia de formação e ligação estão à beira de cair. Já caíram no Enem PPL, no Enem de Libras, ou seja, para cair no Enem o comum, normal, digamos assim, é um pulo. Então, eu diria que tá quase, já passou da hora de cair esse tipo de cálculo de ΔH. Então, fica aí bem craque nisso, para a gente não ter problema
E é só exercitar, tá, galera? Na fichinha de vocês tem mais lá um monte de questões para você fazer, para treinar qual deve se aplicar em qual situação, tá certo? E pode mandar abraço aí fazendo, tá certo? Depois olha a resolução, tira a dúvida, manda mensagem, tá certo? Não esquece de vir para as nossas aulas, se puder, tá, galera? De tirar dúvidas nas quartas-feiras, tá certo? Ah, lá, 3 horas da tarde, eu sinto aqui com vocês, beleza? Onlinezinho, no Zoom, tirar muitas dúvidas. Eu faço quase todas as questões da ficha, quase todas com a galera, certo? Então, se puder vir, se quiser vir, é massa também, é uma forma de revisar bem, tá certo? E fixar conteúdo. Óbvio que ela vai estar disponível, né? Mas a gente sabe que online, na hora, é mais interessante, né? Daquela estiga, tá bom? Então é isso, galera. Fechamos termoquímica, fechamos aí essa primeiro semestre. Semana que vem a gente vai ter um recessozinho, né? Nas próximas duas. Né? Descansem, eu sei que tá cansativo esse período aí de online, né? AD, então essas 2 semanas é para você dar uma descansada, colocar tudo em dia. Quando a gente retornar, aí sim, tá? A gente volta já com a parte de química orgânica, ver as funções, propriedades e segue aí na nossa físico-química. Beleza, galera? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e daqui a pouco a gente tá junto aí mais uma vez. Espero aí que na volta, né, das aulas a gente já esteja, né, no nosso curso, já esteja com aulas presenciais, né? Se Deus quiser, vamos estar juntinho de novo. Beleza, pessoal? Um abração para vocês, tchau, tchau, fiquem com Deus.